Vamos lá, então, começar a corrigir. Deixa eu afastar isso aqui. Giovanni ajuizou reclamação trabalhista pedindo adicional de insalubridade e indenização por danos morais. A sentença lhe foi favorável apenas em relação ao pedido de indenização por danos materiais, razão pela qual resolveu recorrer, devendo assim interpor. Essa aí para começar uma aguinha com açúcar, né? Recurso contra a sentença trabalhista será sempre o recurso ordinário. Ele equivale àquele recurso de apelação no processo civil. Isso está tranquilo para vocês? Então tá, recurso ordinário. Opa, eu botei aqui no prazo de 5 dias. Não, peraí. Não, essa aqui, tá? Essa aqui, ó. Recurso ordinário no prazo de 8 dias, né? Os recursos no processo do trabalho, eles têm sempre o prazo de 8 dias úteis, exceto o recurso de extraordinário, que é uma exceção no processo do trabalho, e os embargos de declaração, que tem o prazo de 5 dias também, assim como no processo civil. Então, recurso contra a sentença, recurso ordinário no prazo de 8 dias, sempre úteis. Número 2. De acordo com a consolidação das leis do trabalho e entendimento simulado do TST, no ato de interposição do agravo de instrumento, em regra e desde que não atingido o valor da condenação, letra B, o depósito recursal será correspondente a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende. Eu tô ouvindo não sei se é eco da minha própria voz aí no vídeo de alguém. Não, acho que não é. Tá. Então, pessoal, o depósito recursal, ele vai ser sempre o valor da condenação limitado ao teto do tribunal. Isso ficou claro para vocês? Ou querem que eu dê uma relembrada sobre isso? Me respondam ali no bate-papo para eu... Sobre o depósito recursal. Acho que eu vou considerar que ficou claro. Se alguém precisar, aí coloca, favor dar uma... Ah, então tá, Gil, vamos lá. Pessoal, para então que a parte possa interpor recurso no processo do trabalho, ela vai precisar fazer o pagamento do preparo, recolhimento do preparo. E esse preparo ele consiste no pagamento de custas e no pagamento do depósito recursal. As custas processuais, elas vão ser fixadas em sentença, sendo 2% do valor da causa ou 2% do valor da condenação. O juiz que vai fixar isso na sentença, certo? Quem vai pagar essas custas? O vencido, lembram? Quem é o vencido? Quem perde algum dos pedidos do processo. Então, se a sentença ela foi totalmente procedente, quem é o vencido? O reclamado, né? A reclamada, porque a sentença foi totalmente procedente para o reclamante. Se a sentença é totalmente improcedente para o reclamante, ele é o vencido, correto? Ele não perdeu, ele não ganhou nada, ele foi vencido naquele processo. Porém, se a sentença é parcialmente procedente, a reclamada perdeu algum dos pedidos. Se a reclamada perdeu algum dos pedidos, pelo menos um, ela já é a parte vencida no processo. Então, no caso de sentença parcialmente procedente, cabe à reclamada efetuar o pagamento de custas. Quando? Quando ela interpor recurso ou lá no final da ação, caso ela não interponha recurso durante o processo. Tranquilo? Esse é o pagamento das custas. Então, as custas, que são aqueles valores, né, para indenizar, não sei indenizar, e sim suportar essa movimentação do processo no Poder Judiciário, alguma das partes tem que pagar. Quem paga é a vencida, que nesse caso de sentença parcialmente procedente é a reclamada. Quando que a reclamada vai pagar essas custas? Quando ela for recorrer, se ela recorrer, ou ao final do processo, caso ela não venha recorrer. O fato é que se a reclamada quiser recorrer e ela for a vencida, ela já tem que fazer na hora o pagamento do recolhimento das custas, no momento do recurso.
E o reclamante, se ele for o vencido, ele também tem que fazer o recolhimento dessas custas quando ele for recorrer, se ele for o vencido. O depósito recursal é outra coisa. O depósito recursal é uma garantia do pagamento da execução. Então, o depósito recursal é o seguinte: só vai caber a reclamada. Só quem está sendo processado ali naquela ação trabalhista é que tem que pagar depósito recursal. Porque qual é a lógica? Eu entrei com uma ação contra a empresa X. A empresa X foi condenada em sentença a pagar 10 mil reais para mim, valor da condenação. Para a empresa recorrer, esse é o ônus, né, da reclamada no processo do trabalho. Para ela recorrer, ela até pode recorrer, mas ela tem que garantir o meu valor. Ela tem que garantir o valor da execução. Porque o processo, o recurso trabalhista, ele não tem efeito suspensivo. Lembram? Ele só tem efeito devolutivo. Portanto, a execução, a partir do momento que eu tenho uma sentença, ela já começa a correr. Não de forma definitiva, né? Ela vai até a penhora. Mas ela já começa levemente a correr. Então, o processo ele não fica parado, aguardando o trânsito em julgado trabalhista. Ele começa a ter uma leve execução provisória, que é a matéria da próxima aula, né? Execução no processo de trabalho. Então, o que acontece? Para a reclamada recorrer, ela precisa pagar o depósito recursal, que é o valor da condenação. Então, se ela foi condenada em 10 mil, ela precisa, para recorrer, pagar as custas e pagar também esses 10 mil. Porém, justamente por o valor da condenação ser muitas vezes muito alto, o que se estabeleceu nos tribunais? Olha, as empresas, elas não têm condições de recorrer porque o valor do depósito é muito caro. E às vezes, está errada aquela sentença, não é verdade? Às vezes a sentença condenou a empresa a 30 mil, só que estava errada aquela sentença. Ela merecia uma modificação e aí a empresa não podia recorrer porque não tinha 30 mil no bolso para pagar o depósito recursal. Então, por uma questão de razoabilidade, os tribunais do TST, ele estipulou um teto, um valor limite de depósito recursal. Então, as empresas, elas têm que pagar o valor da condenação, mas esse valor vai ser pago até o limite do teto de cada tribunal. Então, o limite hoje do recurso ordinário é R$ 9.828 para recorrer. Então, caso a reclamada foi vencida, né? Ela tenha que recorrer, ela vai pagar as custas, porque é vencida, e o depósito recursal, porque ela é a reclamada e tem ali uma condenação para ela, limitada ao valor do teto, certo? Porém, e agora entrando nessa questão, no agravo de instrumento, para recorrer, não se paga o valor integral do depósito recursal, e sim 50%, porque o agravo de instrumento é um recurso para destrancar um recurso anterior, certo? Então, eu tenho eu tenho um recurso ordinário que eu interpus. Esse recurso ordinário foi trancado na origem, ele foi inadmitido. Eu peticionei aqui para o juiz receber o meu recurso ordinário e remeter para o tribunal, e o juiz entendeu que ele era intempestivo, por exemplo. E eu quero destrancar esse recurso. Eu vou interpor um agravo de instrumento. Para fazer esse recurso ordinário, eu, reclamada, já não tive que pagar custas e depósito? Tive, né? Que é um requisito do recurso. Estão me acompanhando? Mais ou menos? Tá. Eu já tive que pagar custas e depósito recursal desse recurso ordinário que eu tinha interposto. Agora que eu tenho que interpor um agravo de instrumento, eu não preciso fazer novamente o pagamento integral do depósito recursal limitado ao teto, e sim metade do valor, por não ser um recurso exatamente que vai analisar a matéria de fato, mas continua havendo a necessidade de pagar, sempre respeitando o valor máximo da condenação, né? Até é bom a gente relembrar isso. Por exemplo, se a condenação foi 300 mil, eu paguei 9.828 no RO, certo? Para interpor o RO, paguei o limite do teto. Aí, me acompanha aqui no raciocínio, tá? Condenação, 300 mil reais. Eu sou reclamada. Para interpor recurso ordinário, eu paguei o depósito recursal, correto? No valor limitado ao teto, 9.828. Paguei. Esse recurso foi inadmitido. Eu quero interpor agravo de instrumento. Interpus agravo de instrumento. Paguei também o depósito recursal, correto? Que é o valor da metade. 4.500 e alguma coisa. Paguei. Aí, eu vou interpor também um recurso de revista. Eu pago também o depósito recursal limitado ao teto, porque o valor da condenação é 300 mil.
Então, eu nunca vou chegar no 300 mil pagando esse depósito. Porém, gente, vamos supor que o valor da condenação... Vamos supor que o valor da condenação era 10 mil reais. Agora vocês vão entender o meu raciocínio. Se o valor da condenação era de 10 mil reais, eu, para interpor o RO, paguei 9.828. Para interpor o agravo de instrumento, eu teria que pagar 4, não teria? Porque o valor do agravo de instrumento é 50% do valor do recurso, né? Então, eu teria que pagar 4. Porém, o valor da condenação é 10. Então, nesse caso, eu pago só o que falta para chegar no 10, porque aí eu já garanti a integralidade do juízo. Entenderam? Porque o objetivo do depósito recursal é garantir o juízo. Se o juízo está garantido, o que é isso? O valor da condenação. Tem alguém aguardando? Ah, obrigada por avisar. Eu engato uma primeira aqui e eu vou. Pronto. Então, quando o juízo está garantido, eu não preciso mais pagar depósito recursal. Compreenderam? Então, sempre para recorrer, a reclamada ela tem que pagar o depósito recursal. Mas uma vez que ela já fez um recurso, fez outro e foi pagando os depósitos, chegou no valor do limite, no próximo recurso ela não precisa pagar depósito recursal, porque ela já garantiu a integralidade do juízo. E mandem uma mãozinha ali. Ou peçam para explicar de novo. Eu vou seguir, hein? Então, vou seguir em frente. Vamos lá. Então, a resposta é a letra B, né? O depósito corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso que se pretende. Depósito recursal seria o preparo nocível? O Tobias perguntou aqui. O preparo no processo... Sim, o depósito recursal, ele compõe o preparo. Só que o preparo, ele é composto de custas e depósito recursal. Mas é isso mesmo, é o preparo, né? Para eu poder recorrer, eu preciso instruir esse recurso como preparo. E no processo do trabalho é o valor das custas que o vencido precisa pagar e o depósito recursal, que a reclamada sempre, né, vai precisar pagar, limitando-se ao teto e limitando-se também ao valor da condenação. Chegou no valor da condenação, não precisa mais pagar depósito recursal. Exatamente isso. João, funcionário há 10 anos da empresa Prestex, propôs reclamação trabalhista pleiteando verbas indenizatórias, bem como questionando sua dispensa sem motivos e seu direito à estabilidade no emprego, por ter sofrido acidente do trabalho há 7 meses. Contudo, a ação foi julgada totalmente improcedente pelo juiz, motivo que deixou este homem indignado, decidindo ele recorrer. Nesse caso, o reclamante deverá... Então, a primeira coisa que a gente vai ver é que decisão foi essa que foi proferida. Foi a ação julgada totalmente improcedente. Então, temos uma sentença terminativa de primeiro grau. Recurso contra a sentença, recurso ordinário, prazo de 8 dias. Número 4. Em grau de recurso ordinário... Em grau de recurso ordinário, quando a sentença se revela omissa em relação ao dos pedidos, a turma do Tribunal Regional do Trabalho deverá, letra B, julgar o pedido, suprindo a omissão do juízo ACO, desde que seja objeto do recurso, ai meu Deus, e esteja em condições de imediato julgamento. Lembram disso? Lembram que a gente viu isso lá numa das aulas? Então, o tribunal, ele pode sim apreciar aquelas matérias que a sentença de primeiro grau foi omissa, desde que isso esteja no capítulo, né, impugnado da sentença, desde que isso tenha sido alvo ali do recurso, né, que esteja dentre as matérias debatidas do recurso. O objeto do recurso esteja de condições de imediato julgamento. É claro, né, pessoal? Porque se é uma questão que depende de provas, com certeza o tribunal não vai ter como analisar, né? Mas se for uma questão, às vezes, ali,
que já esteja elucidada, uma questão que trate, por exemplo, de uma cláusula coletiva, cuja a convenção esteja anexada. Então, se o tribunal puder julgar, ele pode fazer. Por que isso é importante? Porque antes da reforma do CPC, isso não poderia acontecer, né? O juiz, ele ficava limitado, o tribunal, ele ficava limitado à matéria que foi recorrida e também à decisão do juiz de primeiro grau. Caso o juiz de primeiro grau não tivesse se manifestado sobre aqueles aspectos, o tribunal não poderia se manifestar. O reclamante perdeu a oportunidade de fazer embargo de declaração para suprir a omissão, e aí agora ele, na verdade, ia sofrer esse prejuízo, né, esse ônus. Então, sim, o tribunal ele pode analisar matérias que a sentença de primeiro grau foi omissa, desde que seja objeto do recurso e esteja em condições de julgamento. Tatiana ajuizou reclamação trabalhista em face de sua empregadora. A sentença não lhe foi favorável em todos os seus pedidos, sendo julgada improcedente. Inconformado, recorreu da sentença, mas seu recurso foi denegado por deserção e intempestividade no primeiro juízo de admissibilidade. Nesse caso, cabe a Tatiana. Olha que interessante ali, né? Seu recurso foi denegado por deserção e intempestividade no primeiro juízo de admissibilidade. Então, logo que ele foi interposto, ele já foi denegado. Nesse caso, cabe agravo de instrumento para destrancamento do recurso em primeiro juízo de admissibilidade. No prazo de 8 dias, né? Humberto é advogado de Luísa, que entrou com ação trabalhista pelo rito, faltou ali qual é o rito, né? Requerendo o reconhecimento do vínculo de emprego que alega ter com a empresa X. A sentença proferida em primeira instância julgou improcedente o pedido fundamentando a decisão, no sentido de que não houve vínculo de emprego, mas sim mera prestação de serviços, porquanto ausente o requisito da subordinação. E resignado, Humberto recorreu da referida sentença, que foi confirmada pelo Tribunal da 12ª Região ante a falta de elementos que ensejassem o vínculo de emprego. Diante disso, o advogado de Humberto interpôs recurso de revista no prazo legal de 8 dias, buscando a reforma da decisão. Nesse aspecto, pode-se afirmar que... Boa questão, né? Para saber se a gente entendeu mesmo o recurso de revista. Letra A. Humberto agiu equivocadamente, pois não cabe recurso de revista contra a decisão proferida pelo TRT. Cabe, né? Recurso de revista é o recurso cabível contra acórdão do TRT. Humberto agiu corretamente, pois contra acórdãos do TRT que violar expressamente lei federal é cabível a interposição de recurso de revista, situação que se verifica no caso em tela. Será que se verifica no caso em tela essa situação? Aqui eu não estou falando de violação de lei, tô falando de situação de fato, correto? E situação de fato é discutível em sede de recurso de revista? Não se discute matéria de fato em recurso de revista. Lembrem que o recurso de revista é o último recurso, né, dentro da estrutura da Justiça do Trabalho, e é um recurso, como? Não consigo ouvir, mas é um recurso que é uma exceção. Não sei se foi isso que tu falasse, mas é isso aí. Então, letra C. Humberto agiu equivocadamente, pois contra acórdãos do TRT é cabível recurso de revista, desde que tenha cabimento dentre as hipóteses legais, entre as quais a situação de Luísa não se insere. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta de vocês. Não. Essa aqui eu nem terminei de... Vamos ouvir de vocês. As restritas hipóteses para acabamento do recurso de revista se justificam em razão da natureza extraordinária de tal recurso. Há uma presunção de justiça realizada depois de julgada a ação por 4 juízes, um de primeira instância e 3 pelo tribunal. Razão pela qual o direito das partes, em se tratando de recurso de revista, só pode ser apreciado quando presentes determinados requisitos especiais. Identifique e explique estas exigências legais. Vamos ver aqui, para a gente falar um pouquinho e já aproveitar para relembrar. Estão vendo a tela de recursos? Tá aparecendo aqui? Não tá aparecendo a tela?
Tá, deixa eu ver aqui, então. Tá? Tá aparecendo agora? Ah, então tá. Fechou. Vamos ver aqui, ó. Recurso de revista. Opa. Vimos aqui que o nosso recurso de revista, ele é aquele recurso que vai ser cabível contra os acórdãos do TRT. Achei aqui, ó. Não podemos discutir provas e fatos, e sim um recurso de estrito direito. Só debater matéria de direito. Violação contra a lei federal, violação contra a própria Constituição Federal, e aqui um detalhe, não vai caber recurso extraordinário de primeira, né? O recurso cabível é o recurso de revista. Aí, se dá decisão do recurso de revista, se mantiver inconstitucionalidade, aí a gente pode interpor, então, um recurso extraordinário. Se não, é recurso de revista contra a violação da Constituição Federal. Violação literal. Isso é bem diferente no processo do trabalho. Requisitos para o recurso de revista. Primeiro, transcendência. O que é a transcendência? Transcendência é a grande relevância. Ele equivale como se fosse uma repercussão geral, para ficar mais fácil para vocês fazerem o link, né? Com o processo civil. Então, a transcendência, eu preciso mostrar para o tribunal por que esse meu recurso merece ser analisado por esse supremo e grandioso Tribunal Superior do Trabalho. Então, isso eu vou mostrar a partir da transcendência. Então, a transcendência, ela pode ser uma transcendência política, jurídica, econômica. Então, eu vou poder avaliar ali, mostrar para esse juiz que esse processo ele que está tramitando, ele vai tratar de uma causa de um valor muito alto. E que, por isso, o TST merece analisar, porque é uma causa milionária, bilionária. Então, por esse valor econômico, o TST precisa fazer essa última análise, esse último duplo grau de jurisdição, né? Desse processo. Por exemplo, eu posso mostrar que também houve ali uma transcendência no que se refere a uma matéria nova, que nunca foi debatida antes pelo TST, que está em grande divergência pelos tribunais, porque, por exemplo, foi inserida com a reforma trabalhista. Então, tudo isso eu vou poder mostrar a transcendência nesse meu recurso. Outra questão é o pré-questionamento. Claro, né, pessoal? Como é que eu vou chegar no recurso de revista para pedir para o TST analisar algo que sequer o TRT analisou? Então não tem cabimento. É claro que precisa de pré-questionamento. Pré-questionamento nada mais é do que dizer assim: olha, eu já venho tratando sobre esse assunto ao longo do processo. Isso não é um fato novo que eu estou querendo debater e que me surgiu agora. Isso já foi, eu já tentei resolver isso em instância anterior. Tranquilo? E por último, que também é um requisito, é a exposição clara da contrariedade ou violação. Então, assim, ó, no recurso de revista, lá no estágio, nós vamos ver como é que nós vamos fazer ele. Nós vamos colocar de forma muito clara assim, colém da turma, né? O tribunal julgou assim, e vamos colacionar ali, julgou que isso e aquilo. Porém, a lei diz que isso. Colacionamos a lei, tadanana. Dessa forma, requer seja uniformizado, né, o entendimento, caso seja de contrariedade de julgados, ou requer seja adequado o julgamento à própria letra da lei, reformado, né, o julgamento para se adequar a essa própria letra da lei. Então, eu vou precisar ser muito clara. A jurisprudência disse isso, a outra jurisprudência disse aquilo. Então, eu quero que seja uniformizado nesse sentido, certo? Então, eu preciso sempre deixar muito clara a exposição de onde houve contrariedade ou onde houve a violação ali daquele direito. E esses são os requisitos do recurso de revista.
Seguimos, então. Número 8. A Vara do Trabalho julgou procedente a ação trabalhista promovida por Milena, que trabalhava na jornada especial de trabalho do... Opa, vamos pegar aqui. Que trabalhava na jornada de trabalho 12/36. A reclamante requereu contagem em dobro em sede de sentença. O magistrado... Ó, sempre assim, pessoal, quando a gente for ler essas questões de recursos, sempre dá uma sublinhada na decisão, para conseguir identificar o passo a passo, né? Então, aqui nós temos uma sentença. O magistrado reconheceu o direito a receber os pagamentos. A reclamada interpôs recurso ordinário e o tribunal negou o provimento. Então, aqui nós já temos um acórdão. Supondo que você seja advogado da empresa da reclamada, identifique a peça cabível. Vocês estão lendo aqui na tela, né, comigo? Não, professora, por gentileza, volta para o exercício. Ai, não acredito. Está no slide ainda. E eu aqui sublinhando. Peraí. Deu? Botei até de vermelho, ó, em sede de sentença. O magistrado reconheceu o direito. A reclamada interpôs. Deixa eu arrumar aqui. A reclamada interpôs recurso ordinário nos mesmos argumentos e o tribunal negou o provimento. Aqui tem um acórdão, né? O tribunal negou o provimento por meio de um acórdão. Supondo que você seja advogado da empresa da reclamada, identifique a peça cabível para a defesa dos interesses de seu cliente. Então, vamos lá. Nós temos aqui um caso que a reclamada requereu contagem em dobro dos feriados em que trabalhou para a reclamada. Em sede de sentença, o magistrado reconheceu o direito de receber o pagamento de feriado em dobro. Gente, jornada 12/36, lembram disso? Não tem pagamento em dobro de feriado. Caiu no feriado, caiu. 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Se cair no domingo no feriado, não vai ser pago em dobro. Certo? Para relembrar aqui, né? Jornada 12/36. O que aconteceu? O juiz ali concedeu o pagamento em dobro. E aí essa reclamada, obviamente, inconformada, interpôs RO. Só que o Tribunal Regional negou o provimento. Nesse caso aqui, eu estou discutindo fato ou direito? Estou discutindo direito? Se é contado ou não em dobro trabalho no feriado, em domingo, em caso de jornada 12/36. Então, aqui eu estou trabalhando matéria de direito. Como eu estou trabalhando matéria de direito, eu posso sim interpor um recurso de revista. Eu não estou debatendo fatos. É claro que o fato faz parte, né? Mas eu não estou debatendo se ela de fato trabalhou ou se não trabalhou, se ela chegou atrasada, se ela fazia hora extra. Não. Ela trabalhou, ponto. Esse trabalho deve ser contado em dobro ou não? Esse valor da sua remuneração, né? Isso é questão de direito. Então, supondo que você seja advogado da reclamada, você vai interpor ali um recurso de revista por violação de lei federal. E qual é o prazo de interposição do recurso? Sempre 8 dias úteis. E a quem será dirigido? O recurso de revista será dirigido perante o presidente do TRT. Professora, ali fala sempre em 8 dias, não comenta que é 8 dias úteis na CLT. É 8 dias úteis? Isso. Hã? É que antes não era úteis. Ah, tá. Antes eram 8 dias só, corridos. Inclusive, a Justiça do Trabalho foi a última a adequar os prazos em dias úteis para o advogado. Então, Justiça Comum e Federal já contava só úteis, e aí a gente, na Justiça do Trabalho, tinha que trabalhar no final de semana, né? Mas depois foi uniformizado isso. Posso repetir a resposta? Claro que posso. Recurso de revista. Caberá recurso de revista por violação de lei federal, que é a CLT, né? Uma lei federal. Prazo de interposição, 8 dias úteis. Mas nunca vai perguntar úteis, tá? Eu que falo úteis para vocês saberem que são dias úteis mesmo. E a quem será dirigido? Ao presidente do TRT. Seguimos. Deixa
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A empresa Telemarketing, insatisfeita com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da reclamação trabalhista movida por B, interpôs recurso contra a sentença. Recurso ordinário, né? Ela interpôs. No entanto, somente no último dia do prazo recursal, a empresa pagou e protocolou a juntada do comprovante de preparo. Nesse caso, nos termos do artigo 789, o recurso interposto será: letra A, recebido uma vez que o depósito recursal, eu coloquei ali o artigo, né? Não estava na questão, mas como eu não falei isso no vídeo da aula, né? Eu coloquei o artigo na questão para vocês conseguirem consultar. O depósito recursal deve ser feito no prazo do recurso interposto, sendo que a interposição antecipada não prejudica a posterior juntada do preparo. Então, assim, pessoal, eu tenho prazo de 8 dias para interpor recurso ordinário. Eu posso interpor o recurso no primeiro e pagar o preparo no último dia. E vai ser tempestivo, não vai ser o recurso julgado como deserto, não, tá? E nem vai ter negado o seu recebimento. Então, letra A. Marina ingressou com ação judicial contra a empresa Tapetes Âncora, requerendo a procedência do pedido de dano moral pela situação vexatória a qual alegou ter sido submetida no momento de sua dispensa, que, segundo Marina, ocorreu na frente de todos os colegas, incluindo Júlia e Humberto. Humberto, de novo. Em audiência de instrução e julgamento, o juiz ouviu o depoimento do reclamante e da reclamada, mas indeferiu a oitiva de testemunhas levadas por Marina, né? Diante disso, o advogado de Mariana pediu para consignar usar em ata os seus protestos em audiência, pois deseja recorrer do indeferimento da oitiva. Nesse caso, o advogado de Marina irá interpor. É Marina ou Mariana, né? Mas é a mesma pessoa. Pessoal, essa questão eu falei para vocês em sala de aula, lá nas nossas primeiras aulas. Eu não voltei a falar isso no vídeo quando a gente tratou em agravo de instrumento, em recurso ordinário, né, em contradecisão interlocutória. O que acontece? Caso eu tenha em audiência, isso é importante, tá? Alguma situação que eu gostaria de recorrer, que eu pretendo recorrer, como por exemplo, que é, é o que mais acontece em deferimento de provas, em deferimento de prova de oitiva de alguma testemunha, depoimento pessoal, enfim. Quando eu tenho uma situação dessas e eu pretendo recorrer, eu vou recorrer só no recurso da sentença, né? Só no recurso ordinário, porque eu não tenho agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. Porém, quando isso acontece em audiência, eu preciso protestar. Só que esse protesto, eu acredito que eu devo ter falado isso lá naquela aula, não é como no filme, né? Que o advogado se levanta e faz aquela cena dos suítes, né? Protesto, excelência, pela ordem, enfim, não é assim. A gente só pede excelência, por gentileza, consignar os meus protestos em ata, tá? Mas é o protesto, de fato, para que a gente possa depois poder recorrer. Eu vou mostrar lá na ata da audiência que eu protestei, ou seja, que eu mostrei a minha resignação. E aí depois eu posso recorrer, certo? Então eu preciso sempre, em atos presenciais, consignar os meus protestos, para que depois eu possa recorrer. Porque senão, preclui o direito. Se não preclui, o juiz acha que eu consenti com aquele indeferimento. Então, eu preciso manifestar que eu não concordo, mas eu não posso recorrer de imediato, somente depois, certo? Então, vamos lá. Marina ingressou o recurso de agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento em audiência e julgamento. Depois eu tenho recurso ordinário, após a sentença proferida, considerando o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então, recurso correto, sempre, né? Recurso da sentença, recurso ordinário contra indeferimento de testemunhas em razão da irrecorribilidade imediata. Não é que é irrecorrível, né? É irrecorribilidade no momento, de imediato, mas depois eu posso recorrer sim. São só 10 questões. Deixa eu ver aqui. E aí, pessoal? Deu para elucidar? Complicou, Valmiré? Não entendeu essa última?
Não tô ouvindo. Como eu te falei, o processo para mim é sempre difícil, então eu sempre tenho que me aprofundar mais na Tá, matéria para entender. Nada a ver com aula aqui, entendeu? É só realmente a minha dificuldade de entender o entendi. processo. Deixa eu só comentar, a avaliação vai ser nesses moldes, tá? Pergunta sempre caso prático. Sempre também o meu jeito já de provas, né? Que a gente já vem fazendo sempre desde os outros semestres, sempre caso prático. Valmiré e turma, para a gente finalizar, vamos pensar aqui comigo um detalhe agora, tá? Ingressei com uma ação trabalhista. Teve audiência, correto? Sim. Audiência de conciliação, não teve conciliação, foi marcada a audiência de instrução, porque como vocês sabem, na vida real ela é dividida, né? Apesar de que na matéria ela é una, na vida real eles acabam dividindo. Teve a instrução processual. O que é instrução processual? Produção de provas. Ouvia as testemunhas em audiência, o juiz ouviu as partes, proferiu sentença escrita no processo. Proferiu sentença, quero recorrer. Qual recurso? Recurso ordinário. Proferiu sentença, na linha do tempo do processo do trabalho, né? Proferiu sentença, quero recorrer, recurso ordinário. Requisitos do recurso ordinário: preparo, custas e depósito. Custas para quem é o vencido e depósito sempre para a empresa, limitado ao término do tribunal e limitado ao valor da condenação também. Certo? RO. Certo. Prazo de 8 dias também, né? Então tá, interpus meu RO. Meu RO não foi admitido na origem. Como é que eu vou destrancar? Agravo de instrumento. Mas o meu RO foi admitido, subiu lá para o TRT. Chegou no TRT, o presidente do TRT, ele disse o seguinte: inadmito, não vou receber, não dou seguimento a esse RO, porque o juiz lá de primeira instância, ele aceitou o meu RO, ele aceitou o RO da parte, mas ele não viu que estava intempestivo. Mas eu fazendo segundo o juiz de admissibilidade, percebi que era intempestivo. Então eu nego o seguimento. Qual é o recurso que cabe ali, gente? Recurso em vista. Agravo interno. Interno. Agravo interno. Porque se eu tenho inadmissão preliminar na origem, é agravo de instrumento. Se eu tenho uma inadmissão já lá na própria turma, no tribunal, aí é agravo interno. O agravo interno, gente, é uma petiçãozinha simples, que eu vou dizer assim, ó. O relator, você entendeu que o meu recurso é intempestivo, porém ele não é. E aí eu vou mostrar que ele não é. Aí eu vou dar a oportunidade dele se retratar. Você tá vendo que não é, então se retrate e aceite o meu recurso. Caso contrário, apresente o recurso em mesa para julgamento do colegiado. Porque quando esse juiz lá do tribunal, ele pega o meu recurso para analisar, ele analisa sozinho, ele é o relator, certo? O relator é uma pessoa só. Certo, Chantelli? Chega lá no tribunal, é o relator que vê. Só que a decisão do relator pode ser uma decisão pessoal dele. Eu quero saber se os demais componentes da turma pensam igual a ele. Então, o agravo interno é para isso, é para ele apresentar o processo em mesa, para que seja proferida uma decisão colegiada. E aí, gente, para bagunçar um pouquinho, né? Quando eu tenho uma decisão colegiada, cabe recurso, né? Se eu tenho um acórdão, cabe recurso. Então, é por isso que eu peço o agravo interno, para ter um acórdão e não uma decisão monocrática do relator. Tá? Então, tudo bem, mas vamos supor que não foi nada inadmitido. Foi tudo admitido, chegou para o TRT julgou, proferiu um acórdão de provimento parcial no meu recurso. Só que continua uma violação de lei ali. E eu quero ainda recorrer. Qual recurso cabível? Recurso de revista. Uhum. Exatamente. Esses são os principais aspectos que vocês têm que ter ali bem gravado, tá? Depois, se no TST eu tiver diferentes decisões, ainda cabe embargos para o TST, que a gente viu também, mas eu prefiro que vocês se apeguem em embargos de declaração, recurso ordinário, agravo de instrumento, agravo interno e recurso de revista, que são os que mais caem nas provas e são os que eu vou querer na prova, tá? Ô, professora. Rafa, Oi. repete o gabarito da 10, por favor. Claro. Obrigada. Letra E.
recurso ordinário após a sentença proferida, considerando o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Obrigada. Nada. Ô, professora, Diga-me. olha só. No caso ali, quando não for, vou dizer assim, quando não for aceito o agravo de instrumento, daí o recurso que eu uso é o agravo interno, igual eu faço no civil. Não. O agravo interno é quando não for aceito, digamos, o meu recurso ordinário lá no TRT. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Vou fazer um... Deixa eu ver se eu consigo te mostrar do jeito que eu quero mostrar aqui. Peraí. Ah, que falta faz um quadro nesse momento. Mas vamos lá. Eu vou tentar fazer dessa forma aqui. Deixa eu compartilhar. Sim, vai ser, entendi, vai ser o mesmo recurso. No caso, vai ser o meu recurso ordinário que não foi aceito, daí segue todos aqueles passos. Eu entro com agravo de instrumento, daí se não for aceito, eu entro com agravo interno para, como que eu vou dizer? Travar. Não é isso. Assim, não. Tu interpôs o recurso ordinário, certo? Sim. Esse recurso ordinário foi aceito ou não, na tua dúvida? Não, ele pode ter... Não foi aceito. Não foi. Aí, não foi aceito na origem, preliminarmente, ou lá no TRT já? Não, lá no TRT. Ah, tá. Na origem ele já foi aceito, só não foi aceito no TRT. Aí cabe agravo interno. Isso, tá. É sempre assim. Se é na origem, é agravo de instrumento. Se é lá no tribunal, é agravo interno. Uhum. Rafa, você vai postar o gabarito? Vou postar agora. Ah, bacana. Só vou preencher ali as das questões discursivas e já vou enviar para vocês, tá? Pessoal, Obrigada. eu vou encerrar aqui a nossa gravação para não ficar também tão longa. Peraí.